Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de função, nós vamos falar aí sobre função afim, galera, beleza? Mais um modelo aí, mais um tipo de função muito cobrada em concursos públicos, beleza? Vamos dar algumas dicasinhas de como resolver, como construir e analisar gráficos. Tranquilo? Vem comigo. Olha só, galera, nós temos aqui a seguinte situação, ó. Vamos estudar, então, a função do primeiro grau, também conhecida por função afim, tá? A função do primeiro grau, ela chama-se também, atribui-se o nome a ela de função afim. Nós vamos aí construir e analisar alguns gráficos, né, da função do primeiro grau, da função afim. Vamos identificar o crescimento e o decrescimento de uma função afim. E, por último, resolver aí alguns exercícios envolvendo conhecimentos da função afim. Beleza? Então, vamos lá. Começando a falar da função do primeiro grau, galera. Bom, o que é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau é toda função escrita nesse formato aqui, ó. Eu vou colocar um modelo, a forma pela qual nós representamos uma função do primeiro grau. É toda função escrita assim, ó. F de x igual a vezes x mais b. Onde a e b são números reais. Ok? São valores, são números. Está representado literalmente, mas são números. A e B são números. E x, professor? X é a variável. Por isso está aqui, ó, f de x. Ok? Então, A e B são números. Como que nós chamamos eles? O A, ele é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Ok? Detalhe. A e B. O A não pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, galera, o que vai acontecer? Não vai existir isso aqui. Se não existir isso aqui, deixa de ser função. Vai deixar de ser função, porque eu não vou ter mais a variável x aqui, que é justamente a incógnita presente na função. Então, deixando de ser função, não vai ser mais uma função do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. E o B, professor? O B pode. O B pode ser zero sem problema nenhum, ok? A gente vai conseguir resolver a função com o B sendo zero, tranquilo, ok? Então, A e B está aqui destacado, são valores reais. Repito, então, função do primeiro grau é toda função escrita nesse formato, onde eu vou ter dois valores A e B e uma variável x, ok? E o expoente dessa variável. O expoente dessa variável é 1, por isso que ela é do primeiro grau. Professor, se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau, ok? O maior expoente que a variável apresenta, representa o grau da função. Como aqui não apareceu nada, se não aparece nada é 1, então a função ela é do primeiro grau. Beleza? Então está aqui apresentado para os senhores o que é uma função do primeiro grau. Bom, a função do primeiro grau, ela é classificada dependendo dos valores que são atribuídos a A e a B. Nós temos aí uma classificação, uma tipificação dessas funções. Então, ó, dependendo dos valores assumidos pelo coeficiente, a função ela pode ser, primeiro, afim, que é o nosso alvo de estudo. Quando que a função ela é afim, chamada de afim? Bom, eu já vi que ela é do primeiro grau, pelo fato do expoente estar elevado a 1. Agora, quando ela é do primeiro grau e ela vai ser chamada afim? Quando existir o coeficiente A e existir o coeficiente B. Ou seja, quando A sendo diferente de zero, B também vai ser diferente de zero. Então, se A e B são diferentes de zero, a função ela é chamada de afim. Beleza? Compreendido? Exemplo. F de x igual a 5x menos 3. Quem é o A? Galera, o A é sempre o valor numérico que está junto com a variável x.
Quem que está junto com a variável x aqui? É o 5. Então, o a vale 5. Quem é o valor que está sem a variável? É o 3, o menos 3. Então, o b vale menos 3. Repito, o a é o valor numérico que está junto com o x e o b é aquele que não está associado a nenhuma variável. Tranquilo? Um outro exemplo. F de x igual a menos x mais 2/3. Lembrando que quando a variável aparece sozinha, sempre existe o número 1 aqui, tá? Não apareceu nenhum número, então é 1. Quanto que vale o a aqui? O a é menos 1, tá aqui, ó, menos 1, porque não apareceu nenhum número associado a ela. E quem é o b? O b é o 2 sobre 3. Então, a vale menos 1 e b vale 2 sobre 3. Beleza? Tudo bem? Então, isso aqui são modelos de função afim, onde o a e o b são diferentes de zero. Função linear. O que é uma função linear, galera? A função linear, ela vai admitir o a diferente de zero, isso é óbvio, porque tem que ser função do primeiro grau, só que já o b vai ser igual a zero. Então, não vai existir o b. Então, quando eu tiver uma função do primeiro grau, cujo valor de b é zero, ela é chamada linear. Tranquilo? Belezinha? Exemplo. Olha só. F de x igual a 6x. O a vale 6 e o b vale 0. Não tem b, eu só tenho o valor de a. Ó, f de x igual a x. Quanto que vale o a? O a vale 1. E o b? O b vale 0, não apareceu. Tranquilo? Então, esses aqui são modelos de função linear. Galera, agora tem um detalhe. Esse exemplo 4, ele atribui uma outra titulação a esse tipo de função. Observe que ela é chamada de linear pelo fato de existir somente o a e não existir o b. Tranquilo? Agora, observação. Quando o a for 1, que é esse exemplo 4, o a vale 1 e o b é 0, essa função linear passa a ser chamada função identidade, toda vez que isso acontecer. Neste caso, a função linear é também chamada de função identidade. Então, olha só, revisando, a função ela é afim quando existir valor de a e existir valor de b. Beleza, afim. Quando que ela é linear? Quando existir só valor para a e não existir valor para b. O b é 0. Então, ela é linear. Agora, sendo a função linear, ou seja, não tendo valor para b, e o valor de a for igual a 1, o valor de a for igual a 1, que é esse exemplo 4, a função linear passa a ser chamada de função identidade. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os tipos de função que nós temos aí. Bom, vamos agora falar de gráficos de uma função. Veja bem, o que é o gráfico de uma função? É posicionar a função no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano bidimensional, que é um eixo horizontal, que é o eixo x, que é um eixo vertical, que é um eixo y. Então, esse plano bidimensional é formado pelo cruzamento desses dois eixos, x e y, que se cruzam perpendicularmente, ok? Bom, então, eu tenho a coordenada OX e a coordenada OY. Representar graficamente uma função é representar essa função no plano cartesiano. E aí, para nós fazermos essa representação, basta a gente conhecer as coordenadas de pelo menos 2 pontos dessa função. Uma coisa é importante a gente entender. O gráfico de uma função do primeiro grau, galera, é sempre uma reta. Vou até me aproximar de você. Galera, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Nunca vai ser curva. Se a função é do primeiro grau, o gráfico, a representação é sempre uma reta. Beleza? Bom, dessa forma, como que vai ficar? Eu tenho duas situações aqui. Ou eu tenho o A positivo, ou eu vou ter o A negativo. Se o meu A for positivo, eu vou ter uma função crescente.
Ok? O que é uma função crescente, professor? Quer dizer que na medida que eu vou aumentando o valor de x, a minha função vai aumentando. Ok? Por isso que ela é crescente. Existe uma sintonia. Aumenta o valor de x, aumenta a função, ela cresce. Ok? O que é decrescente? Aumenta o valor de x e ela diminui, vai ser o contrário. Ok? Isso é decrescente. Mas a função crescente, a sua representação vai ser sempre assim, ó. Eu quero que você observe o ângulo de inclinação da reta. Observe que a reta ela está inclinada, tendendo para a direita. Olha aqui, ó. A parte superior da reta está tendendo para o lado direito. Esse tipo de representação é de função crescente. Então, só de você olhar para o gráfico, você já sabe dizer se a função ela é crescente ou não. Se ela estiver voltada para o lado direito, a parte superior, ela é crescente. Se ela estiver voltada para o lado esquerdo, ela vai ser decrescente. Que seria esse caso aqui, ó. Quando A for negativo. Quando a gente diz A menor que zero, a gente quer dizer que o A é negativo. Se acaso o A for negativo, a função ela vai ser decrescente. Aí, olha só como que vai ficar. Olha a inclinação dela. Viram aqui? Olha a parte superior. Está voltado para o lado esquerdo. Então, eu tenho, olhando para a tela, direito e esquerdo. Se a parte superior está voltada para o lado direito, função crescente. Se a parte superior está voltada para o lado esquerdo, decrescente. Entendem isso? Beleza? Então, é importante que você saiba fazer essa leitura só de olhar para o gráfico. Tranquilo? Exemplo, galera, olha só. Vamos construir o gráfico de uma função. Para construir o gráfico de uma função, a gente precisa conhecer 2 pontos dessa função. Por que 2 pontos, professor? Não pode ser 3, não pode ser 4? Pode, galera. Você pode construir um gráfico com infinitos pontos. Só que não há necessidade de você descobrir mais de 2. Por quê? Porque é uma reta. Por uma reta, por 2 pontos só passa uma reta. Isso é um axioma da geometria. Tá? Dentre vários axiomas e postulados que a geometria tem, um deles diz assim, por 2 pontos só passa uma única reta. Portanto, como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então basta que você conheça 2 pontos, você consegue traçar essa reta. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que o gráfico da função é f de x igual a 2x mais 10. Observe, quem é o meu A aqui? O meu A é o 2. Por quê? Porque o 2 é o valor numérico que está junto com a letra x. A gente sabe que o A é o número que está junto com o x. Beleza. Se o A é positivo, a minha função ela vai ser o quê? Crescente ou decrescente? Ela vai ser crescente. A gente já viu que toda vez que o A é positivo, a função ela é crescente. Então, reta crescente. Beleza. Quem é o meu B? O meu B é o valor numérico, é o coeficiente que não está associado a nenhuma letra. Quem não está associado aqui? O 10. Então, o meu B vale 10. Beleza, está aqui, ó. B igual a 10. Galera, vou lhes contar um segredo. Preste muita atenção aqui. Para que você não precise perder tempo. Porque mesmo para encontrar 2 pontos, a gente gasta um tempinho aí. E como no dia da prova, tempo é o que menos você tem, então quanto mais ágil for, melhor vai ser para você. O segredo é o seguinte, galera. O B, que é chamado de coeficiente linear, lembram disso? No início da aula nós falamos sobre isso. Ele tem um papel muito importante na representação gráfica.